E a gente está no ar. Depois de muito custo, depois de muita... Ai, desculpa. Vamos lá. Perdão. Pede perdão para o pessoal se estiver vendo. Perdão, Imagina, pessoal, pode desculpa. ir. Eu estou um pouco nervoso. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa é a primeira live que a gente vai tentar fazer e tornar mais acessível para todos que nos veem, né, no YouTube. Lembrando também que, se você tem algum amigo que tem Spotify, que tem mídias, né, plataformas de streaming, vai estar disponível nos próximos dias, depois que a gente encerrar aqui. Eu trouxe essa pessoa que está aí, interpretando a minha fala e eu tentando falar devagar, porque esse cara é uma inspiração. Ele tenta faz algo que eu amo, que é, né, pratica algo que eu amo, que é a acessibilidade. Leva o evangelho para aqueles que não podem ouvir. Estou certo? Ouvir? Estou certo? Tá. Para aqueles que não podem ouvir, né? Para aqueles que também, enfim, muitas vezes não podem falar. E, enfim, o conheci nas redes sociais. Hoje fazemos parte do mesmo grupo de evangelização e resolvi fazer o convite para que ele estivesse aqui. Seu Marcos Pugliese. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Tamo junto. Seu Marcos, me diz uma coisa. Antes da gente entrar nas Libras especificamente, o que te levou a letras, a querer dar aula? Bom, na verdade, eu nunca quis dar aula, né? Porém, nessa área da Libras, são poucas as pessoas que têm o conhecimento e que, na maioria das vezes, têm a capacidade para poder estar ensinando isso, né? Então, como eu comecei na igreja, então lá é automático. Então, a gente participa, faz o curso, alguns sentem a vontade de poder participar da Pastoral dos Surdos, né? E automaticamente também, quando é aberta as inscrições dos próximos cursos, acaba ali ensinando também. Então, eu, desde muito cedo, quando eu comecei a aprender, eu também já estava ensinando também. E aí, foi o decorrer dos anos e estou até hoje. E também, né, estou aproveitando porque é um leque, né, para poder estar trabalhando. Mas a tua área específica é Libras ou é português e você vai fazer uma especialização em Libras? Não, a minha área mesmo é a Libras. É a Libras. Uhum. Eu para poder trabalhar como intérprete de Libras, aí eu preciso ter uma formação, né? Algumas áreas exigem, tipo o Pro Libras, ou então uma graduação, né? No caso, uma faculdade de letras Libras, ou a pós, né? Ou o bacharel, que eu não sei o sinal. Né? E então precisa ter essas formações. No caso, a área que é mais pedida é a letras libras, né? Porque ajuda muito também em ambas as línguas, porque cada uma possui uma gramática totalmente diferente, então cada uma tem a sua especialidade, então é necessário essa área. Entendi. E você tem 27 anos, né, que você estava falando para mim, tem cria daí de Tapecerica da Serra. Quando você decidiu que isso era o que você queria da sua vida, qual foi a reação da tua família? Bom, na verdade, assim, a minha família ela nunca se importou com isso. Eu, independente da área que eu escolhesse para poder estar trabalhando,
tá feliz. É aquela, né? Tipo, o importante é você estar ganhando dinheiro, né? Você tá sustentando a casa, então é isso que importa, não importa a área, né? Foi um amor à primeira vista mesmo, desde quando eu fiz o curso, na verdade, desde quando eu vi pela primeira vez a missa sendo interpretada em Libras, na minha frente, né, ao vivo, pessoalmente ali, e então isso me chamou muita atenção. E aí foi aberto o curso de Libras na igreja, na paróquia onde eu participo, a minha paróquia de origem, e eu fiz a minha inscrição para o curso, estudei durante um ano e já fui convidado para poder participar da Pastoral dos Surdos. E aí foi até hoje, isso lá em 2011. Uhum. Você sabe que eu não sabia que tinha pastoral do surdo. Fiquei muito encantado. Mas eu te conto a historinha daqui a pouco, só para registrar a presença de duas pessoas super especiais para mim. Uma é a Bianca, minha fiel escudeira aqui, produção. Bianca Silva mandou boa noite para gente. E a outra é a Grazi, minha querida Grazi, amiga e companheira no movimento dos focolares. Marcos, é difícil aprender Libras? De verdade, eu não acho difícil, né? Porém, eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu, particularmente, eu não tive nenhuma dificuldade no aprendizado. É tudo que me foi passado e até hoje, porque é um constante aprendizado a Libra, né? Porque é uma língua viva, como qualquer outra língua. Então, eu não tive nenhuma dificuldade até hoje em assuntos que talvez eu não conheça, não tem nenhuma dificuldade quando me ensinam. Mas eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade sim. Mas aí tem vários pontos o porquê que tem essa dificuldade, né? Alguns porque esperam somente o dia da aula para poder estudar, né? Não praticam, né? Outros não praticam, né, durante a semana, e aí acaba esquecendo mesmo. Se você for esperar somente o dia da aula, esquece, não vai conseguir se desenvolver. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos hoje. Precisa praticar, né? Estudou hoje, o que você estudou hoje? Durante a semana? Pratica, né? Mas algumas pessoas não fazem isso, então aí acabam parando, acabam desistindo do curso, e aí depois falam que eu fiz um curso básico de Libras e tal, mas eu não aprendi nada. Pera, você não aprendeu nada ou porque você não estudou, não praticou, na hora que teve dúvida, você perguntou para o professor ou você ficou calado? Porque tem pessoas que têm vergonha, né, e não perguntam. E aí fica com dúvida. E aí realmente vai criando essas barreiras, essas limitações, e aí você não se desenvolve na língua. Uhum. E você tem algum sinal? Sim, eu tenho sinal. O meu sinal, né, na comunidade surda é esse. A Que letra é o M M, né? aqui no pulso. Isso. Eu O M sei. aqui no dorso. O Marcos. pessoal aí que está vendo a gente, foi a única coisa que eu aprendi, que eu lembro, né? Mas eu estou tentando aí até me esforçar, porque eu tenho uma matéria na pós que é sobre Libras. Eu não entendi muito, mas achei legal isso. Vou tentar dar uma pressada para chegar lá. É difícil você falar e interpretar ao mesmo tempo? Sim. Bimodal é muito complicado, né? Porque, como eu disse, as gramáticas são totalmente diferentes, né? Do português e da Libras. Então, você falar e sinalizar ao mesmo tempo é muito complicado. Eu, por exemplo, agora, como eu estou falando e sinalizando junto, eu estou fazendo um português sinalizado. Mas o de fato mesmo não é, né? É errado, né? A questão do português sinalizado. Então, é muito difícil, porque aí você precisa pensar, porque o que é uma palavra no português, na Libras vai ser totalmente diferente. Às vezes, na Libras precisa de dois sinais, né? Às vezes, você precisa escolher um outro sinal
que dá o sentido real do que está sendo falado. Então, é difícil falar e sinalizar ao mesmo tempo. Uhum. Tem que ir com a prática, né? Sim, é prática. Uhum. E, Marcos, eu te perguntei isso do sinal, eu não sei se você lembra, numa live sua, eu te perguntei sobre isso, né? Eu falei, poxa, Marcos, eu queria ter o sinal. Aí você falou que só a comunidade que poderia me dar. Explica isso para a gente um pouquinho. Assim. Então, vamos lá entender primeiro o que é essa questão do sinal, né? O sinal é uma característica que a comunidade surda vê em nós, né? Algo que chama muita atenção deles, e aí eles inventam um sinal. Então, o meu sinal é este por conta da minha cadeia, né? Então, uma surda viu ali, então, para ela chamou mais atenção, então ela pegou o M, né, que é do meu nome, e colocou esse sinal, né? Então, é uma característica e também é o meu nome em Libras. Então, por exemplo, dentro da comunidade surda, se alguém for falar de mim, não vai precisar ficar fazendo a datilologia do meu nome. Então, o Marcos, intérprete de Libras. Não vai precisar. Quem me conhece já sabe que é o meu sinal, então você lembra do Marcos? Já vai saber, né? Por conta do meu sinal, né? Quem me conhece já vai saber. Então, dentro da comunidade surda, nós somos identificados. Eu nem sei como que é o sinal. Identificados. Nós somos identificados por um sinal. Né? Então, por exemplo, dentro da escola, né? Quando se faz lá a chamada, né? A gente recebe um número. Né? Então, fulano, o seu número é o número 1. Fulano, seu número 2. Então, na hora da chamada, o professor não chama pelo nome. Vai chamar pelo número que é o seu ali, que vai ser até o final do ano. Dentro da comunidade surda, nós temos esse sinal, né? Que é a nossa característica. Uhum. Eu te perguntei isso, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu perguntei ao Juliano, não sei se você já viu o perfil desse rapaz, o Juliano, que interpreta várias situações, piadas, dublagens, né? E aí eu perguntei isso para ele também, ele me falou que é só a comunidade que poderia me dar, né, esse sinal. Aí aconteceu uma situação muito legal e interessante. Eu moro no Rio de Janeiro, e, enfim, estava lá agora e fui comprar o almoço, né, para voltar para casa. Um lugar famoso que tem ali na Zona Sul, de comida árabe. E aí, estava sentado lá esperando e veio uma galera da paróquia perto, né, da Pastoral do Surdo. E aí eu falei, é agora que eu vou perguntar isso. Me veio isso na cabeça. Aí eu achei assim, poxa, eu comecei a ver todos eles conversando, né, na linguagem de sinais. Eu disse, gente, com quem que eu vou falar aqui que me compreenda? Aí tinha uma moça que conseguia fazer leitura labial, e, enfim, entendia, eu conseguia falar. Aí eu perguntei a ela, né, sobre essa questão. Ela virou para mim, eu falei, olha, se eu quisesse te pedir um sinal para ser identificado, qual você me daria? Eu não sei se eu fui batizado oficialmente ou se ela de verdade estava me... Enfim. Eu perguntei, o nome dela era Paula, Priscila, não lembro agora. Né? E aí ela falou, assim, como é que é bonito? Ela me deu isso, esse sinal. Bom, E como eu estou batizado, Marcos? Ou era olha, zoeira? aí eu acho que não, né? Porque esse é o sinal, no caso é o sinal de bonito, então, tipo, vai ficar para duas coisas? Eu acho que não. Então, Estou até achando que eu fui porque, cantado, né, em praça pública. então, eu acho que não, né? Porque, assim, a questão, assim, da maioria dos surdos, eles pegam a primeira letra do nosso nome para poder criar o nosso sinal, né? Pode ser que seja bonito mesmo, de fato, mas
Não sei, aí depende também da cultura de cada lugar, né? Então, talvez possa ser assim, mas se algum outro surdo vê, talvez queira mudar. Como comigo já aconteceu também. Opa, travou. Tá me Voltei. ouvindo? Peço desculpas. Tô? Agora sim, porque caiu a conexão e já voltou. Peço desculpas aí, pessoal que está Normal. acompanhando a gente. Vamos lá, então. Você estava falando que acha que não e tal. Por favor, se você puder continuar. Não, então, é isso. Porque esse sinal, no caso, já existe esse sinal, né? No caso de dormir. Então, talvez, se algum surdo ver, vai querer mudar o seu sinal. Então, não Ah, sei, mas eu aí tem que ver direito. achei tão legal isso. Pode falar para o pessoal aí que eu sou o bonito. Né? Fui batizado assim, então não tem ninguém que seja. Acho bom agora me conhecer. Mas brincadeiras à parte, tem aqui a minha amiga Bianca, que também é professora, e ela falou para mim que o sinal dela é a letra B e o movimento do cabelo, o movimento do cacheado do cabelo. Eu não sei como é que é, depois eu posso até pedir para ela me mandar e eu falo, Seja assim. mostro depois. Talvez seja assim. É assim, Bianca, como ele está fazendo? Depois responde a gente aí. Marcos, a gente se conheceu. Antes de eu fazer, tem uma pergunta aqui. A Graziella, está perguntando. Eu tenho uma pergunta. Existe alguma dificuldade para os surdos assistirem um filme? Não, desde que esse filme ele tenha a legenda, né? Ou tenha o próprio intérprete de Libras ali, né? Mas caso contrário, não, porque os surdos eles são muito visuais, né? Então eles conseguem assistir normalmente. Se tiver a legenda, no caso, ajuda mais, porque talvez não entenda alguma coisa que esteja acontecendo. Então, há alguns que têm o domínio do português ou que entende bem o português, ao ver a legenda vai conseguir entender, né? Mas pelo que eu sei, a maioria dos surdos que eu conheço, a maioria não tem dificuldade de assistir filme, não. Agora, já entrando, aproveitando o gancho da Grazi, e missa. Como é para a comunidade, para a pastoral, a gente sabe que Libras é uma linguagem, é um Língua, idioma, se é que eu posso falar assim, uma né? língua. Uma língua, sim. Para se celebrar em Libras, tem que se pedir autorização, porque é uma língua. Né? E a celebração tem que ser na linguagem oficial, na língua oficial do local. Como é que se resolve, como que está se resolvendo essa questão assim? Porque você não vê quase, né, missa assim em Libras ou com intérpretes assim. Então, que eu sei, na verdade, é livre, né? Desde que o padre aceite a pastoral dos surdos, porque tem alguns padres aí que não aceitam, né? Mas é normal. Aí precisa assim, de um estudo, né, específico, porque para interpretar a missa é totalmente diferente de você interpretar uma live de show, uma live musical, por exemplo, né? Ou algo secular. É totalmente diferente. Então precisa sim você entender o que está acontecendo ali na hora da missa, entender a liturgia, entender as orações eucarísticas, né, saber sinais mesmo do contexto religioso para poder interpretar, né? No caso, se a pessoa tem o domínio da Libras, entende a questão da missa, entende as coisas realmente da Igreja Católica, não tem problema nenhum. Aí precisa sim ter a autorização do padre, né? Porque não tem Uhum. como eu chegar lá, vou lá em cima do presbitério e vou estar interpretando. Não. Precisa ser algo coerente, né? O padre precisa dar autorização para você poder interpretar. O padre dando essa autorização e você tendo o domínio dos dois, é livre. Você pode estar ali, pode interpretar. Uhum. A Bianca está falando aqui que tinha uma hashtag na internet aí que
que era a legenda era a seguinte, aliás, era legenda para quem não ouve, mas se emociona. Sim, essa hashtag Marcos, é muito famosa. viu? Que isso, hein, Bia? Tá sabendo mesmo, nem avisa não, produção. Mas gostei dessa hashtag, gostei. Ô Marcos, a gente se conheceu por causa, né, da evangelização nas redes sociais. A gente começou a ser amigo no TikTok, depois Instagram, etc, enfim. Aí acabamos juntos no Salve Maria, que é um grupo de evangelização. Eu queria te perguntar, o que te levou a evangelizar em Libras? Então, na verdade, nas redes sociais foi algo assim muito por acaso, porque eu tinha feito o TikTok por conta da pandemia, né? Quem começou primeiro foi a minha irmã, ela que tinha. Aí eu vi e tal, achei que interessante, e aí eu peguei e baixei o aplicativo também. Aí eu comecei como todo mundo, comecei com a questão de dublagens, né, dos áudios e tudo mais. E aí eu pensei, falei, vou fazer um vídeo em Libras, mas só uma questão assim, normal. E fiz um vídeo em Libras, deu uma certa repercussão. E aí eu continuei com os vídeos de dublagens e tudo mais. Até que foi, pelo que eu lembro, até hoje foi o primeiro vídeo que, no caso, que deu essa viralização toda minha na questão da Libras, que foi a dublagem do filme A Culpa é das Estrelas. Então eu peguei ali um áudio que tem no TikTok e fiz a questão da Libras para dueto. E aí começou a viralizar, começou a chegar um monte de notificação no meu celular. Na hora que eu vi aquilo, quando fui ver, já tinha mais de 10 mil. Em um dia, já tinha mais de 10 mil visualizações. Tinha muita coisa e muitos duetos. E aí aí eu peguei e vi e falei, nossa, isso vai dar certo, né? Então eu comecei aí eu mudei completamente, eu comecei só a fazer vídeos em Libras. Tudo que tem lá no TikTok para ouvintes, eu comecei a fazer em Libras. E aí, em específico mesmo, de evangelização, foi mais esse ano, né? Porque até o ano passado eu estava mais secular. Mas aí esse ano eu peguei realmente, eu mudei, eu falei, não, eu estava vendo, vejo também muitos vídeos de evangelização, tudo em Libras, né? Até mesmo algumas piadas, né? O pessoal usando, mas de um modo de evangelizar. E eu fiquei pensando, falei, caramba, né? Os surdos não têm isso. E eles reclamam muito, eles me falam muito isso. Só ouvinte, o ouvinte lá tá dando risada, eu não entendi nada. Por quê? Por que eles estão rindo? Eu não posso rir? O surdo, ele ri, ele dá risada também, ele se sente feliz também. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, então vou mudar um pouco, né? Então, como eu não quero ser intérprete somente dentro da igreja, então no meu TikTok tem sim alguns vídeos seculares, né? Uhum. Por conta que eu quero levar isso para o lado profissional. Mas, como é Uhum. minha rede social e eu faço o que eu quiser, então eu coloco muitos vídeos de evangelização também. Então, música evangelizando, algumas piadas também, porque surdos gostam muito de piadas, né? Por incrível que pareça, né? Eles gostam muito. Então, eu tento assim fazer essa adaptação, tento moderar aí um pouco o conteúdo lá no TikTok. Uhum. Mas aí a questão da evangelização é por conta que tudo se iniciou dentro da igreja. Se hoje eu sei Libras e se hoje eu posso trabalhar profissionalmente, eu devo isso à Igreja Católica a minha paróquia, né, de origem, porque foi lá que eu aprendi Libras e que me deu toda essa abertura na minha vida. E você já recebeu algum sinal positivo, algum comentário de agradecimento, né? Algo que assim que te deixou feliz? É tipo assim, te fez pensar, o meu trabalho tá no caminho, sim, a missão está sendo cumprida. Sim, eu lá no começo, quando eu comecei a participar da Pastoral dos Surdos, na minha paróquia mesmo até então, não tinha nenhum surdo que participava da missa assim com uma certa frequência.
E aí eu cheguei, né, como a maioria dos santos, e às vezes a gente mesmo também, né, no momento de rebeldia, a gente começa a questionar, né, a Jesus, a gente, como eu costumo dizer, né, a gente gruda Jesus pelos colarinhos, senta aqui e vamos bater um papo, né? Então eu fiz isso também um dia. Eu peguei e questionei, eu falei, como assim, né? As pessoas falam que eu tenho o dom, né, da Libras, que eu interpreto muito bem, beleza. Mas a Libras não é para ouvinte, a Libras é para surdo. E eu estou interpretando o teu sacrifício na igreja, mas não tem surdo. E aí, como é que é? Como é que isso é a minha missão de fato? Né? Então, eu quero que o senhor me prove mesmo, me dê uma prova disso. E aí foi quando eu realmente já tinha até desistido, já tinha até parado de interpretar na igreja. Só que aí eu comecei a encontrar surdos no ônibus, eu comecei a encontrar surdos na rua, e aí me veio até uma frase assim, muito inspiradora no dia que eu fiz esse questionamento para Jesus, aonde ele pegou e ele falou, eu senti muito forte isso, né? A sua missão é levar o evangelho ao mundo do silêncio, aonde pessoas elas escutam, né, com os olhos e falam com as mãos. E aí eu peguei e falei, então tá bom, então eu quero que o senhor me prove. Aí foi quando eu comecei a encontrar muitos surdos e começou a aparecer surdos na paróquia, né? E aí eu peguei, eu falei, não, realmente é isso. Porque todas as vezes que eu pensei em desistir, eu sempre encontrava surdos. E é uma frase também que até hoje, no meio dos intérpretes, é muito conhecida, né? Que quando a gente desiste da Libras, a gente não desiste de uma língua, a gente desiste de um surdo. A gente desiste de um ser humano, né, de uma língua Nossa, simplesmente. Então, assim, isso é muito forte. Então, todas as vezes que eu muito. penso em desistir da Libras, porque até hoje ainda eu penso, ainda por conta de algumas dificuldades, eu ainda penso em desistir da Libras, aí sempre me vem essa frase, né? Quando a gente desiste da Libras, eu não estou desistindo de uma língua, eu estou desistindo de um surdo, de um ser humano. E aí eu pego, aí eu falo, então me dê forças para poder continuar. Então eu tô até hoje. Aí foi com alguns vídeos no YouTube também, algumas pessoas me mandando mensagem, nossa, não tem conteúdo em Libras católico no YouTube, é muito bom, obrigado pelo seu canal, né? Músicas que eu tinha dificuldades, tanto é que eu tô até pensando em mudar também o conteúdo no YouTube, porque lá só tem música a maioria, e eu quero colocar realmente conteúdo católico, né? Conteúdo catequético também, se eu conseguir. Ah, cara, é muito legal ver isso, sabe? Muito, muito legal mesmo ouvir isso de você. A gente tem uma pergunta aqui, Obrigada. a Graziella está perguntando, Marcos, você tem vontade de aprender outras línguas de sinais? Então, talvez não aprender assim para ser fluente, mas aprender pelo menos o básico, sim, eu tenho vontade. A língua de sinais espanhola, né, americana, a língua de sinais americana, porque é diferente, né? Muitas pessoas pensam que a Libras ela é mundial, mas não é. Ela, na verdade, ela é regional, né? Eu consigo ter comunicação dentro do Brasil com qualquer surdo, mas ainda tem alguns sinais que têm as suas variantes. Mas para É outros como os países, sotaques. sim, sim. Mas não muito. É como sotaque, eu consigo me comunicar, sim, com qualquer pessoa. Mas tem alguns sinais, gírias, né, própria ali daquela comunidade, daquela região. Então, muda-se algumas coisas até mesmo dentro do Brasil. Então, pensa fora do Brasil, né? Então, é totalmente diferente. Mas eu penso assim, talvez não para ser fluente, mas para saber pelo menos o básico, sim, eu tenho vontade. Uhum. E você falou da situação de que algumas paróquias, né, a maioria no caso, ainda não aceitam, né, as interpretações. Sim. Por exemplo, na sua, o que você acha que mudou, né, desde que começaram ou que, enfim, foi implantado, né, essa questão, né, assim, que tornaram a missa mais acessível para as pessoas, né, para a comunidade dos surdos? Sim. No caso, os surdos eles podem ter um livre acesso, né, aos sacramentos, né, pelo menos poder participar da missa. Porém, só a missa não basta, né? Não adianta, por exemplo, até com nós ouvintes, não vai adiantar nada. Eu, por exemplo, né, como eu era evangélico, e aí eu fui pela primeira vez na missa.
para mim não faz sentido, né? A Eucaristia, Nossa Senhora, até então para mim não fazia sentido, né? Então eu precisei estudar, eu precisei pesquisar, né? Eu, no caso, eu atormentei muito a mente dos padres, porque eu fiz muitas perguntas para eles, mas eu precisei estudar. Com os surdos é a mesma coisa, mas não basta somente eu ir na missa, interpretar a missa ali, pronto, acabou e volta para casa. Não, e a catequese? Entender, mas por que Confissão. Eucaristia? O que que é? Confissão também, né? Tipo, por que que eu tenho que me confessar? Né? E o batismo, como é que eu vou fazer? Não, tudo isso, tudo que nós, ouvintes, nós temos, a Pastoral dos Surdos também precisa assumir para os surdos. Porque não é só a missa, não basta. Né? Um surdo, ele pode comungar. Um surdo, ele pode fazer a leitura na hora da missa. Um surdo, ele pode ser ministro extraordinário da comunhão. Um surdo, ele pode participar ali do ministério da acolhida. Um surdo, ele pode ser catequista. Um surdo, ele pode ser padre. Nós temos um padre surdo no Brasil, lá em Curitiba, né? O padre Wilson. Então, assim, os surdos, eles podem tudo. Tudo eles podem. Só que aí, nós, ouvintes, precisamos dar esse apoio para os surdos, porque não adianta, eu quero ser catequizado, então eu vou lá na catequese e pronto, mas não tem intérprete. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, a pastoral dos surdos em si, ela precisa assumir essa questão. Tudo que nós, ouvintes, temos, aí, se eu sou um integrante da pastoral dos surdos, eu preciso assumir isso para os surdos também. Então, se o surdo ele quer fazer catequese, ele quer fazer crisma, se ele quer se casar, e se ele quer se confessar, né? Como é que vai fazer? Então, assim, quem é intérprete e atuante na pastoral dos surdos precisa assumir isso também. E aí precisa se ver também com o responsável no caso da paróquia, né? Por exemplo, tem padres que aceita ali na hora da confissão, por exemplo, né? Na hora da confissão, aceita um intérprete junto. Lógico, desde que esse intérprete ele faça a mesma oração e o mesmo juramento que o padre. Precisa ser feito. E ali ele pode interpretar essa confissão, tanto do que o padre está dizendo, e sinaliza ali para o surdo, e o que o surdo está confessando também, ele pega e conta para o padre. Né? Então, precisa-se disso. Só que tem alguns padres que não aceitam o intérprete junto. E aí precisa ser feito o quê? No mínimo, esse padre precisa saber pelo menos o básico de Libras. Ou, infelizmente, o que eu não concordo, né? A escrita. Escrever no papel, o surdo escreve ali o que ele quer confessar, dá para o padre lê e escreve também, se ele quiser aconselhar alguma coisa e tal, e entrega para o surdo. Eu não concordo com isso, porque os surdos, eles não têm o português como L1, ou seja, língua, né? Ele não tem o português como língua primeira, ele tem a Libras como língua primeira, por isso que a maioria dos surdos, eles não têm o domínio do português. Então, eu não concordo com essa questão da escrita, mas quando a pessoa não sabe Libras, é o melhor meio que tem para poder se comunicar com o surdo, a questão da escrita. Lógico, de um modo muito simples, para que ele entenda, claro, o que está sendo falado. Marcos, a gente recebeu uma pergunta. Aliás, o pessoal agora criou a hashtag aqui, os surdos podem tudo, né? Achei legal isso, está até fixa a mensagem aí no chat. Bianca e Grazi. Sim, exatamente. Os surdos podem tudo. Só para dizer que a gente já bateu o recorde da Rede TV, né? A audiência hoje está grande. Marcos, você... Aliás, eu não vou fazer essa pergunta, vou logo fazer a da Grazi, que senão eu me esqueço. É possível que os índios tenham a sua própria linguagem, língua de sinal? Sim. Eu não tenho um conhecimento tão apurado sobre isso. Na verdade, nunca parei para pesquisar também. Mas eu acredito que sim, porque eles têm até mesmo a sua língua oral própria. Né? Eles têm ali o português também, eles aprendem o português, mas eles têm a sua língua própria ali, da sua região, enfim, da sua cultura. Então, eu acredito que sim, é possível que ele tenha a sua língua de sinais própria também. Uhum. Marcos, você falou da situação dos padres não aceitarem, né?
A gente sabe que qualquer inovação hoje, Libras, redes sociais das paróquias, né? Missas transmitidas, enfim, todas essas, as pessoas sofrem um pouco, né? É uma dificuldade porque a galera mais antiga não aceita. Com você, ou que você tenha conhecimento, que você falou que entrou, então já existia a Pastoral dos Surdos, teve essa barreira, né? Teve que romper esse obstáculo com aqueles mais antigos? Sim. Nossa. E como teve, tem muitas dificuldades, né? Porque, por exemplo, quando eu estava participando da Pastoral do Surdo na minha paróquia de origem, eu escutei muito, as pessoas me falam muito, a questão lá dos palhaços, né? Ficar lá gesticulando, fazendo mímica, né? Fazendo mímica na hora da missa, isso atrapalha a gente, né? Atrapalha a nossa visão, a gente não consegue prestar atenção no padre, não presta atenção porque não quer. Não presta atenção porque já não está prestando atenção porque está indo somente para poder cumprir um preceito só. Né? Então é por conta disso, não é por conta do intérprete, não. Porque se você vai concentrado, tendo a certeza do que você está fazendo ali na igreja, você vai conseguir prestar atenção, sim. Eu consegui. Eu prestava mais atenção nos intérpretes, né, do que no padre. Mas eu prestava atenção no que estava acontecendo ali na missa. Então é questão de você ter consciência do que você está fazendo. Porém, tem muitas pessoas antigas que ainda não aceitam, né? Por exemplo, dos surdos, eles sentarem na frente, né? Nos primeiros bancos. Tem algumas senhorinhas que é dona, né, do banco. Então, se você sentar ali naquele lugar, você tem que sair, porque aquele lugar é dela, né? Então, eu briguei muito na minha paróquia, eu briguei muito por causa disso, porque teve épocas que lotava, né? Vinha bastante surdos, e o primeiro banco a gente sempre deixou para os surdos. Só que aí as senhorinhas, as donas, né? Eu tenho o costume de chamar, né? Os dinossauros da igreja, só porque tinha um surdo ali ou porque estava reservado, né, para o surdo, nossa, ficava brigando e que não sei o quê, e iam conversar com o padre. Só que ainda bem, né, graças a Deus, o padre ele já sabia, então ele pegava e falava, é dos surdos. Só que a maioria, eu já cheguei a brigar muito, né, de pessoas, por exemplo, que passa na nossa frente, fica parada exatamente na nossa frente. Eu estou aqui interpretando bem o surdo, vem uma pessoa e para justamente na frente do intérprete, dá vontade de pegar, fazer igual aquele vídeo, um vídeo famoso, né? Que o pastor sai do meio, Satanás. Dá vontade. Eu já tive muita vontade de fazer isso. Já mesmo. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que não aceitam, não concordam por causa disso. Mas a gente é muito xingado, por exemplo, palhaço, né? Por exemplo, a TV Cultura, que agora está tendo o jornal, né, interpretado. Antes tinha uma janela maior dos intérpretes. Só que a TV Cultura recebeu tantas mensagens falando que estava atrapalhando, esse povo palhaço que fica fazendo mímica, né, na televisão está atrapalhando. Então eles pegaram e diminuíram a tela, diminuíram a janela do intérprete. Então a gente ainda enfrenta muitas barreiras, né? Padres que querem atenção somente para eles ali na hora da missa. Então aí o intérprete de Libras automaticamente ele chama atenção. Com certeza quem está assistindo agora está mais prestando atenção em mim porque eu estou falando e estou sinalizando do que está prestando atenção, do que olhando para você. Tem padres que não aceitam isso. Tem padres que querem os olhares voltados para eles ali na hora da missa. Mas, automaticamente, o intérprete de Libras, ele chama atenção. Então, tem padres que não gostam por causa disso. Né? Que não gostam. Então, a gente ainda enfrenta muitas barreiras, assim. Muitas pessoas não entendem que tem surdos ali. E que tá ali só falando, né? O padre tá ali só oralizando, mas eu sou surdo, eu não tô entendendo nada. E, às vezes, dependendo da distância onde ele tá, ele não consegue fazer leitura labial. E por mais que ele faça leitura labial, é surdo e é lei, é direito dele ter um intérprete de Libras. E não tem discussão quanto a isso. É lei. Agora eu ri mesmo, né? Sai do meio, Satanás. Dá muita vontade. Sai do meio, Satanás. Sai da frente. Dá vontade. Ao vivo tem dessas coisas. Marcos, você já recebeu de alguém da comunidade, ou, aliás, alguém de fora, que você falou de alguém da comunidade, você viu que alguém estava gostando do seu trabalho também, assim, na igreja,
e se sentiu de uma forma tocado ou evangelizado por isso? Sim, nossa, eu tenho muitas experiências com isso. Por exemplo, numa das missas que eu estava interpretando, missa campal, né? Ou seja, uma missa fora da igreja, né? Na praça, né? E eu estava ali interpretando normal, só não me lembro o que que era. É sempre dias festivos, né? Só que eu não lembro agora o que que era que eu estava interpretando. E aí, beleza, a praça ali lotada e eu interpretando normal. Quando acabou a missa, veio uma senhorinha que estava lá do outro lado da rua, né? E que ficou prestando atenção em mim a missa inteira. Ficou prestando atenção em mim. E ela branca, 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 e estava mais vermelha com pimentão, muito vermelha, e chorando, chorando muito. E falando, olha, eu não entendo nada desse negócio, ainda ela falou desse jeito, desse negócio que você está fazendo. Eu não entendo nada. Mas nessa missa eu me senti muito tocada por Deus ao ver você fazendo isso. Deus falava comigo através desse negócio que você está fazendo. E ela chorava, mas chorava assim, tipo, em pranto, de soluçar. De soluçar mesmo. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, né? Eu até pedi, eu falei, Senhor, dá-me agora, né, o dom do consolo. Ou dá-me discernimento do que fazer agora. Então, assim, eu já tive muitas experiências mesmo de pessoas que não entendem, não sabem o que é Libras, mas que se sentiram tocadas por conta da minha sinalização. Tem uma afirmação legal aqui. Na minha escola do ensino médio, tinha uma única intérprete. Ela ficava com o grupo da minha turma. Só que foi chegando mais grupos e ela se desdobrava. Aí eu te pergunto, é um trabalho árduo? Porque não tem muita gente, né? Sim, é muito difícil, não é nem por questão de quantidade de pessoas, é por conta do nosso esforço cognitivo que a gente faz. Porque, como eu disse lá no começo da live, a Libras, ela tem a sua gramática própria, por isso que ela é uma língua e não linguagem, né? Então, por isso que ela é uma língua, um idioma. Então, só que ela tem uma gramática totalmente diferente do português. Então, ao trabalhar, eu preciso fazer um esforço de adaptação, buscar uma adaptação que corresponda com aquilo que está sendo falado no português. Porque senão, um sinal que eu fizer errado, eu passo o sentido totalmente errado também para o surdo. E aí quem fica prejudicado é o surdo. Então é um esforço cognitivo que a gente faz muito grande. Por isso que numa live, ou até mesmo, enfim, aonde eu estiver interpretando, é sempre bom pelo menos ter 2 intérpretes para a gente poder estar revezando. Porque aí enquanto um está interpretando, o outro aproveita para poder descansar, mas também para poder dar um apoio para quem está interpretando. Então, é um esforço cognitivo muito grande que a gente faz. E você tem algum caso de alguém que pertence à comunidade na sua família? Não. Na minha família, eu não tenho ninguém surdo. Ninguém. E, enfim, como você falou que era evangélico, como foi o teu processo de conversão? Tudo começou quando a minha mãe conheceu o meu ex-padrasto. E aí ela pegou, foi morar com ele. Ele não é, assim, católico praticante, né? Mas ele, enfim, tem a sua fé, ele tinha a sua crença. E ele era assim, muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu, como era evangélico, quando eu cheguei na casa dele, eu vi lá uma imagenzinha pequenininha de plástico. Aí já olhei, enfim, né, como todo evangélico, já olhei aquilo. Aí eu fiquei assim. Aí a minha mãe falou: não, ele respeita todas as coisas, ele respeita a religião. Eu falei, beleza, ele me respeitando, tá tudo certo. Só que aí, nisso que a gente começou a morar junto, me despertou uma certa curiosidade para querer saber, para querer conhecer a Igreja Católica. Nunca tinha ido numa igreja católica. O que eu sabia era somente o que
era falado dentro da igreja e também o que a minha família, que a maioria da minha família é evangélica também, o que eles me falavam, né? Só que conhecer de fato, eu não conhecia. E aí eu peguei, teve um dia que eu decidi ir para a igreja para poder participar da missa. Procurei saber os horários que tinha da missa e peguei e fui. E aí quando eu fui a primeira vez, eu não voltei mais para a igreja evangélica. Já fiquei ali de vez. E aí eu procurei, como eu disse, eu atormentei a mente dos padres para querer saber, para querer conhecer, porque eu tinha as minhas dúvidas, né? Por que essa devoção à Nossa Senhora? Por que ela é imaculada? Né? Sendo que ela era uma mulher comum. Por que ela era imaculada? Então eu tinha os meus questionamentos, porque eu era evangélico. Até os meus 12 anos eu frequentei a igreja evangélica. Então eu poderia não saber tudo, mas eu tinha um bom conhecimento, sim. Então eu atormentei a mente dos padres e tudo mais e fui fazendo o processo e fiz o catecumenato, né? E aí eu fiz o catecumenato, aí eu recebi o batismo, a Eucaristia e a crisma e fui até hoje. Então até hoje eu estou pesquisando também, ainda estudo ainda muito sobre a igreja, mas foi assim, por conta da minha mãe morar com o meu ex-padrasto. E aí foi. Estou até hoje, me apaixonei. Que massa, que legal. Marcos, a Grazi perguntou aqui, não vou botar o comentário, senão acho que vai atrapalhar, né, o pessoal que está vendo. Libras também sofre uma nova atualização, por exemplo, no português teve a reforma ortográfica. E Libras teve também? Sim. A Libras está sempre em constante estudos. Tem muitas pessoas influentes que estão estudando a língua e tudo mais. Então, ela é uma língua que está em constante mudança. Então, por exemplo, sinais que eu aprendi lá em 2011, hoje já não se usam mais, porque mudou, né? Por exemplo, antigamente a gente usava o sinal para tecnologia. Tecnologia. Né? Na mão configurada na letra T, né? E a gente faz tecnologia. Mas com os estudos e tudo mais, os estudos, pesquisando, estudando também, mudou para tecnologia. Tecnologia. Uhum. Então, assim, é uma língua viva, como o português, como o espanhol, inglês, enfim, como qualquer outra língua, como qualquer outro idioma. A Libras também está em constante mudança também. Você fala alguma outra língua? Só o português e a Libras. Já tentei aprender inglês, mas não consegui. Já tentei aprender também o espanhol, mas não consegui também. Mas eu tenho mais facilidade com o espanhol. Se eu for aprender e estudar mesmo, acho que eu consigo mais espanhol. Se você fala Libras e português, você é uma pessoa bilíngue? Sim. Hoje sim. Hoje eu sou uma pessoa bilíngue. Interessante. As pessoas acham que Libras é como se fosse uma tradução, né? Não tem isso, né? Muita gente acha isso, não tem ideia de que é uma língua mesmo, né? Sim, infelizmente, até hoje ainda, a gente escuta muito, né? Nós, ouvintes, nós escutamos, e os surdos também falam muito ainda. Falam para o surdo, essa linguagem era de fato uma linguagem até o ano de 2002, né? Aonde surgiu a lei, né? Aonde diz que Libras é uma língua com gramática própria. Então é isso que diferencia de uma linguagem. Então até hoje ainda tem pessoas que acham que é mímica, que a gente faz mímica. Tem pessoas que ainda acham que a gente, sei lá, a gente tenta fazer uma adivinhação, tenta se comunicar com o surdo. E, enfim, ainda tem muitos tabus, ainda tem muitas limitações aí quanto a isso. Marcos, o fato de você se dedicar a esse ponto, né, a acessibilidade, tornar o mundo mais acessível, né, principalmente na religião, tem ajudado no teu discernimento vocacional e você já decidiu o que quer?
Então, não, ainda vivo ainda um certo conflito ainda quanto à minha vocação, né? Mas hoje eu já estou mais sensível, não. Hoje eu estou mais acessível ao que Deus quiser, né? Antigamente eu já tinha até meio que dado uma ordem para Jesus. Eu já tinha falado para ele: se você me chamar para o sacerdócio, você vai escutar o meu primeiro não. Eu nunca te disse não na minha vida, mas se o senhor me chamar para o sacerdócio, o senhor vai escutar o meu primeiro não, né? Mas isso era lá atrás, né? Então, assim, hoje eu já estou um pouco mais maleável. Eu já peguei e falei: olha, Senhor, eu não quero ser sacerdote. Mas se o Senhor me chamar, me dê a certeza, mas dê para mim. Dê para mim. Porque se eu for me ordenar sacerdote, eu vou ser a tua boca aqui na terra para o povo que o Senhor me confiar. Opa, caiu um pouquinho, mas já ele volta. Continuando. Então, assim, eu vou ser o seu representante aqui na terra, né, para o povo que o Senhor me confiar. Então, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo, né? Diretamente comigo. Eu não quero que venha por boca de terceiros. Não quero que venha por boca de terceiros. Eita, ele cai um pouquinho, daqui a pouco ele volta, assim espero. Voltou. Voltei. Eu queria que você traduzisse isso. Um abraço, oi, pelo ótimo serviço que vocês estão prestando. Calma aí, travou um pouco, eu não consegui escutar. Repete. Aí, travou de novo. Voltou. Um abraço para a Oi, a operadora telefônica que presta um ótimo serviço. Vocês da comunidade não assinem. Brincadeiras à parte, eu queria que você continuasse. Você falou do seu primeiro não. Você poderia dar o seu primeiro não. Sim. Mas há ainda um questionamento aí. Sim, tem. Tem muito questionamento, sim. Só que hoje eu tô um pouco mais focado, por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida, hoje eu tô um pouco mais focado na minha cura interior, né? E no meu processo, assim, de formação mesmo de caráter. Então, se o Senhor, ele me chamar para ser sacerdote, como eu disse, eu quero que ele me fale diretamente para mim. Eu não quero que venha por boca de terceiros, né? Não algo assim só para ter certeza que Deus está me chamando, não, mas é por uma questão mais íntima, porque eu que vou ser o representante dele aqui na Terra para o povo que ele me confiar. Mas ainda tem algumas coisas, mas o desejo realmente do meu coração é o matrimônio. Que massa. Você pretende, então, nessa linha de raciocínio, educar os seus filhos também em Libras? Caso você venha se casar e ser pai? Sim, se eu tiver os meus filhos, lógico, eu vou tentar ali, influenciar eles para poder aprender Libras, sim. Então, isso é fato. Fato. Uhum. E na sua família, existe também alguém que fale Libras? Olha, que eu sei, não. Ninguém. A minha irmã, ela chegou a fazer o curso de Libras junto comigo lá quando eu estudei, mas ela não deu continuidade. Ela não deu continuidade. Mas acredito que ela saiba assim alguns sinais, mas fluentemente não. Que eu saiba, ninguém. Entendi. Ô, Marcos, você estava falando dos gestos, né, do gestual, que até muita gente preconceituosamente fala, são palhaços, né? Desvia a minha atenção, etc. Essas bobagens. Mas eu queria te perguntar: existe um código de conduta de que a pessoa tem que maneirar em alguma expressão ou não? Não existe isso. Eu estou te perguntando isso porque, recentemente, além da sua colocação aqui, né,
intérprete do governo, os intérpretes do governo federal, da presidência da República, foram alvo de chacotas de algumas pessoas. E aí, porque falam que eles se expressam assim, sabe, de uma forma muito... não lembro a palavra agora, mas de uma forma que chame muito atenção. E aí eu te pergunto, existe um código de expressão, de conduta, para você poder se comunicar, interpretar, fazer tradução, essas coisas assim? Olha, que eu saiba, não. Por quê? Porque a expressão facial e a expressão corporal é um dos parâmetros da Libras. Então, todos os sinais e uma sinalização em Libras, ela passa por 5 pontos. E um desses pontos é a expressão facial e corporal. Então, por exemplo, como foram muito alvo de chacota por conta das besteiras, né, que foram ditas, mas só que eu não vou pegar isso como exemplo, mas eu vou dar um outro exemplo. Não tem como eu pegar e falar para você aqui, por exemplo, eu estou muito feliz. Estou feliz. Não faz sentido. A expressão facial não condiz com o sinal. Então, assim, a expressão facial ela precisa estar incorporada junto com o sinal. Então, se o sinal é esse de felicidade, então eu preciso, a minha expressão e o meu corpo eu também preciso mostrar isso. Então, eu estou muito feliz. Uma pessoa, quando ela está feliz, ela está alegre, ela está ali, agitada, né? Então, assim, a expressão facial, a expressão corporal, ela faz parte da interpretação em Libras. Então, assim, o que as pessoas comentam e falam que são muito exagerados é porque eles não entendem, porque querem prestar atenção, porque está numa cultura totalmente ouvinte, né? E não entende a cultura dos surdos. Dentro da comunidade surda é assim. Os surdos, eles são desse jeito. E se tiver que falar feliz, eles vão fazer feliz. Não. Se tiver que encher a boca, vai encher a boca mesmo. Eles também são muito discretos também, né? Por exemplo, se vê uma pessoa, tipo, uma pessoa caiu, sei lá, uma vergonha alheia, por exemplo, né? Eles têm sinais e têm gírias para isso também. Eles são muito discretos, mas também são muito exagerados. É expressão, é cultura da comunidade surda e que é totalmente da cultura ouvinte. Então não tem como eu, ouvinte, querer opinar algo que não é da minha cultura. É igual, por exemplo, então, vai, por exemplo, um brasileiro lá no Islã e vai querer comentar, vai querer criticar a cultura deles para ver. E aí? Como é que vai ser? É cultura. É cultura. Então, da mesma forma que, por exemplo, os surdos. Tem muitos surdos que, por exemplo, não gostam de música. E aí? Eu vou criticar um surdo por ele não gostar de música? Sendo que não é da cultura, e de fato, música não é da cultura surda. E aí eu vou criticar um surdo por causa disso? Mas tem muitos surdos que adoram música. E aí? Então, assim, é uma questão de cultura. Então, assim, quem critica os intérpretes, ou quem faz piada, quem faz chacota com os intérpretes, no caso, são pessoas totalmente ignorantes. Totalmente ignorante, porque não conhece a cultura, não sabe o que o intérprete ali está fazendo, nem sabe o nome que é Libras, é uma língua, não sabe nem que é uma língua, né? E que está aí quase perto, está próximo de se tornar a segunda língua oficial do Brasil, porque infelizmente ainda não é. Nem sabe que é uma língua do Brasil e está querendo opinar sobre alguma coisa. É verdade, né? É tipo, eu estava conversando com uma amiga mais cedo, na hora da oração do terço, e aí a gente estava debatendo sobre a situação do país e tal, e as pessoas que gostam de dar opinião sem saber, né? Sem ler, no mínimo, um pouco sobre o... Ai, meu Deus! Sobre o assunto. Pessoal, vocês me desculpem, eu estou tentando falar um pouco devagar para que o Marcos possa interpretar. Enfim, e eu sou meio distraído. Malu. Marcos, o fato de você evangelizar, né, nas redes sociais, já recebeu comentários
né, odiosos, haters, tanto de outras religiões, como, por exemplo, atacando a sua fé e também atacando o fato de você ser intérprete de Libras? Então, pelo fato de eu ser intérprete de Libras, não. Mas por conta da minha fé, sim. Inclusive, tem um vídeo lá no meu TikTok que está fixado, que é um vídeo onde eu estou com uma imagem de Nossa Senhora que eu tenho. E aí inclusive eu gravei exatamente aqui, coloquei a imagem de Nossa Senhora e gravei uma música esqueci o nome do cantor, gente. Eu só lembro que tem José no meio. Esqueci o nome dele. É do Nordeste. E aí eu gravei em Libras essa música dele, né? E aí, nossa, teve vários protestantes que vieram falando. Por exemplo, teve uma recentemente que comentou, falando, a mãe do meu Senhor é uma pessoa e não essa imagem aí. E eu peguei, falei, ela veio me afrontar, eu peguei e afrontei ela também. Aí eu peguei e falei, mas aonde você viu no vídeo falando que a imagem é a mãe de Jesus? Até porque como que uma imagem vai gerar um filho e vai nascer um filho de uma imagem? Sendo que o vídeo nem está falando sobre isso. Né? Então, assim, as pessoas elas vêm comentar e vêm querer criticar a nossa fé, mas com uma ignorância que não tem tamanho. Né? Por exemplo, outras pessoas pelo menos vieram criticar que não sei o quê, é proibido adorar a imagem. Opa, tá, é proibido adorar a imagem, mas pelo menos fez sentido com o vídeo. Né? Mas respondi também, porque ali eu não estou adorando a imagem, mas sim, eu recebo muitos, principalmente quando eu faço música sobre Nossa Senhora, que aí geralmente eu coloco a imagem de Nossa Senhora. Aí eu faço o vídeo com essas músicas, vixe, aí os protestantes vêm comendo surto. Mas, como eu não sou qualquer tipo de católico, né? Eu pago o preço porque eu sou ex-evangélico, sou ex-protestante também. Então eu sei como é que é, então eu conheço as duas culturas, tanto de lá quanto de cá. Então eu sei o que eu estou fazendo. Então eu vou para cima também com autoridade. Ô Marcos, diante disso tudo que a gente está falando aqui, eu queria te fazer então uma pergunta. Você já enfrentou obstáculos por causa da sua fé? Você já enfrentou também por causa do caminho profissional e da vida que você escolheu, né? Em várias outras situações. Eu te pergunto, qual a importância da oração para você? Olha, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema por conta da minha fé, né? Graças a Deus, nunca tive, né? Porém, a questão da oração é suprema, né? Principalmente agora no processo que eu estou tendo, né? Se a minha diretora espiritual ver essa live, ela vai me falar isso, então ela me fala muito sobre a questão da minha vida oracional, né? Ela me cobra muito a questão de não ir para a missa somente no domingo, mas durante a semana também. A oração ela é primordial, porque a oração ela me une com alguém intimamente. Então, se eu quero ser íntimo de Deus, se eu quero ser santo, se um dia eu quero ir morar no céu, eu preciso ser íntimo de quem mora no céu. E a única coisa que vai me fazer ser íntimo do céu, que vai me fazer ser íntimo de quem mora no céu, é a oração. É a oração. Por isso que, às vezes, quando a gente tá rezando por uma pessoa, só que por rezar por uma pessoa, isso está me prejudicando, eu preciso parar de rezar por essa pessoa. Porque a oração, ela nos liga intimamente com aquela pessoa. Você pode até parar para perceber. Eu posso até nem gostar dessa pessoa, mas eu estou orando por ela, eu começo a gostar dessa pessoa, por conta do efeito da oração. Então, assim, às vezes, se rezar por uma pessoa isso está me prejudicando, eu preciso parar de orar por essa pessoa. Por incrível que pareça, pode até parecer ser contraditório, mas não, eu preciso parar. Porque a oração, ela nos liga intimamente. É íntimo, você pode perceber, quanto mais eu oro, quanto mais eu participo da missa,
quanto mais eu rezo o terço, quanto mais eu falo, converso, dialogo com Nossa Senhora, mais eu quero estar com ela, mais eu quero estar com Jesus, né? Por isso que tem uma frase muito sábia, né, de São Francisco de Assis, se eu não me engano, é de São Francisco de Assis, aonde ele fala: você quer receber muitas graças? Visite Jesus com mais frequência. Quer receber poucas graças? Visite Jesus com pouca frequência. Você não quer receber nada? Pare de visitar Jesus. Por causa exatamente disso, porque a oração ela me liga intimamente com aquela pessoa. Então, se eu quero ser santo e eu quero morar no céu, eu preciso ter intimidade com quem mora no céu. E a única coisa que vai fazer isso é a oração. Uhum. E você tem algum método? Eu te pergunto isso porque eu sempre faço paralelo aqui com a música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu faço paralelo dessa música com algumas passagens da Sagrada Escritura que falam sobre o silêncio. E essa música fala essencialmente sobre o silêncio, né? E, enfim, o Marcos, ele ora, reza no silêncio, faz uma oração contemplativa, ouvindo música, fazendo exercício. Como que é o método de oração do Marcos? O método pugliesiano. Na verdade, eu não tenho um método assim específico, né? Agora, tendo direção espiritual, a minha diretora espiritual, ela me aconselha o quê? Que eu sempre, por exemplo, quando eu acordo, né, eu ir fazer a minha higienização pessoal, então eu vou escovar os dentes, né, vai no banheiro e tudo mais, depois volta e vai rezar. No começo, quando eu estou começando o dia, ela me aconselha o quê? A fazer as orações mais longas. Então, por exemplo, se eu tenho o costume de rezar o terço, então eu acordo mais cedo, faço a minha higienização pessoal e rezo o terço, porque é uma oração mais longa, né? E depois você vai rezando com alguma leitura, ou com salmo, ou algum outro terço, ou alguma contemplação, a leitura orante, né? Lectio Divina e tudo mais. Mas, assim, um método específico que eu sigo, de fato, não. Eu tento ter a minha intimidade com Jesus. Então, eu acordo, né? Aí eu vou, escovo meus dentes, depois eu volto, me ajoelho, tô aqui no meu oratório. Não vai dar para mexer, mas tô aqui do ladinho do meu oratório, né? E aí onde eu pego, me ajoelho, converso com Deus, ou simplesmente eu pego, quando eu não tô com vontade, eu já falo: ó, Jesus, hoje eu não tô com vontade de nada não, mas eu tô aqui, eis-me aqui, né? Como Santa Terezinha, né? Não tava com vontade de rezar, mas ela ficou lá diante do sacrário e ficou contando os tijolos do sacrário, né? Então, assim, é importante, né? Porque, como eu disse, né, eu preciso estar íntimo com aquela pessoa que eu amo, né? E isso é somente a oração que vai fazer. E aí, assim, já indo então para o terceiro quesito, que é o humor, eu queria te perguntar primeiro, você falou que os surdos gostam de rir. Você já contou uma piada em Libras? Olha, eu já contei sim, mas na verdade eu não sou muito bom. Eu não me sinto muito bom para poder interpretar piada ou para contar piada, né? Mas às vezes eu faço sim, né? Do TikTok, quando pego uns áudios engraçados, eu tento interpretar para os surdos, né? E a maioria, quando eu mando assim, né, eles adoram, eles dão muita risada, né? Até mesmo para poder ter o feedback deles para ver se o que eu estou interpretando faz sentido, né? Então, quando eu vejo que eles me respondem com muita risada, eu falei: opa, eu interpretei certo, porque eles estão dando risada, né? Então, eu gosto muito também de interpretar para eles. Me esforço para fazer eles felizes. Por que eu estou te perguntando também sobre o humor? Já falei que uma das vezes que fui, né, que eu estava pensando, fazendo nascer esse projeto, isso derivou de uma reunião que eu tinha, né, que eu ajudava com os jovens do movimento dos focolares, a Grazi está aqui, sabe muito bem disso, e aí eu falei: vou fazer esse podcast sobre evangelização e enfim, sobre vocação, etc. E aí eu queria
Aí queria falar sobre. Aí, cheguei no humor, concluindo, cheguei no que o humor cabia no nome, até para, enfim, não pode ter alguma coisa grande, que as pessoas precisam memorizar facilmente. Né? E aí, assim, era um dia de São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes. Eu estava lendo sobre São João 23, que é um papa engraçado, inclusive, né, um dos papas mais engraçados da história, se não o considerado. E aí eu até vou pedir, então, para você interpretar uma das histórias dele, né, que ele tem várias piadas assim, que é uma delas foi que ele foi visitar um hospital, né? E nesse hospital tinha um amigo dele internado, ele foi lá discretamente. Quando ele bateu na porta, a madre superiora atendeu, a administradora do hospital, e aí, Santo Padre, eu sou a superiora do Espírito Santo. E ele respondeu, mas que grande carreira a senhora fez, madre. Eu só conseguia chegar a ser vigário de Cristo. Aí, galera, vou fazer um corte depois para vocês aí, para ter essa piada. O Lucas falou aqui, a cadeira precisa de óleo. Pois é, Lucas, eu estou aqui em Rio Branco, eu não tenho a cadeira muito boa. O patrão está na área, hein? Patrão está na área. Silvio Santos do... Olha o chefe. Chefe chegou. Chefe aí. Você conhece o André German? Está aqui com a gente também. Sim, o André German. André, eu sei o nome. André, conheço. André, que legal. Um abraço, André. Obrigado pela presença aí. André, agora eu vou fazer assim. Mas é porque é o sinal, né? Não é porque ele não gosta sinal dele. de... Ah, é tá. o sinal dele pessoal... na comunidade surda. Mas eu pensei que o pessoal tinha botado assim porque ele é pão duro. Piadinha. Não, é por causa que ele usa aparelho. Ah, tá. O André, piada, hein, gente? Eu acredito que seja por causa disso. Também. Nem sei. Uhum. Mas é Depois isso. fala aí, André, pra gente. Ô Marcos, qual a importância do... Desculpa, ele falou que se não entrasse aqui, você ia bater nele depois. Verdade. Pessoal, o André vai apanhar aí, vai pegar a porrada dele. Qual a importância, então, ô Marcos, do bom humor, cara, para enfrentar todos esses obstáculos, né? Assim, São João 23, São João Paulo II, que a gente comemorou ontem, Santa Teresinha fala de ai de um cristão do coração cheio de espinhos, Chiara Lubich, que é a fundadora do Movimento dos Focolares, está em processo de beatificação e / canonização, falava muito isso também, né? E o Papa Francisco fala nas suas homilias, no Ângelus, sobre a alegria ser a identidade de um cristão. A alegria tem de ser a identidade de um cristão que evangeliza para a comunidade surda, de um cristão que enfrenta todos esses obstáculos. Qual a importância do humor para você? Olha, eu, particularmente, eu gosto muito de dar risada. Então, gente, eu tenho certeza que se Jesus estivesse nos nossos dias, ele usaria muito as piadas para poder evangelizar também. Como, por exemplo, né, a gente adapta, né, a gente vê um tipo de piada de Jesus no Evangelho, né? Pelo menos é o que a maioria das pessoas contam, né? Uma passagem onde Jesus está ali caminhando e tem uma multidão ali, Jesus está com seus discípulos, e aí a mulher, né, do fluxo de sangue pega e toca na orla de Jesus. E aí Jesus pergunta, né, quem me tocou? E aí Pedro fala, né, tipo, a gente pode pensar, né, pô, Jesus, que palhaçada é essa, né? Olha o tanto de gente que tem aqui, como isso vai importar quem te tocou? Tá de palhaçada com a gente, né? Mas aí a gente entende, né, que a mulher do fluxo de sangue tocou de um modo especial. Tocou Jesus de um modo especial. Então, assim, é uma coisa que Paulo já nos dizia, uma frase conhecidíssima de Paulo, né? Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos, né? E também é um carisma, é uma graça, né? É uma virtude do Espírito Santo, a alegria, o dom da alegria. Então, como que eu posso dizer que, tipo, por exemplo, a vida com Jesus é mais feliz se o meu jeito não mostra isso, né? Como que eu posso dizer que um sorriso cura
sendo que eu não estou sorrindo, né? É difícil, né? Eu sei que é difícil, porém, a gente precisa praticar, né? Como Santa Madre Teresa de Calcutá, se eu não me engano, deve ser esse o sinal dela, ela já dizia, né? Nunca permita que uma pessoa se afaste da sua presença sem que se sinta mais feliz ou mais alegre, né? Não é desse jeito, mas mais ou menos nisso, né? O chefão aí, o Lucas, ele vai poder dizer mais porque ele é muito devoto, né, de Madre Teresa. Então, assim, o humor é preciso, né? E hoje também é um dos recursos que nós temos para poder evangelizar, né? A gente pode ver, por exemplo, o Padre Léo. Meu Deus do céu, a maioria das pregações dele é você dando risada, mas sempre com um objetivo: a evangelização, pregar Jesus, né? É engraçado e tudo mais, só que o objetivo é o quê? O que é que está por detrás da piada? Jesus. É pregar, é levar o evangelho de Jesus. Porque já tem muitas pessoas, como a maioria dos fariseus, né? Pregando o reino, anunciando o evangelho, mas colocando fardos que eles mesmos não conseguem carregar. Então a gente precisa, né, de fato, levar o evangelho como de fato ele é. O evangelho, ele é simples. Nós é que complicamos, né? A nossa humanidade decaída que torna o evangelho mais difícil. Só que o evangelho, ele é simples. Muito simples. Já que a gente falou aqui de humor, eu vim aqui pesquisar, né, um pouco sobre humor. O Marcos falou que fez algumas dublagens engraçadas. Eu vou mostrar algo para vocês aqui. Deixa eu procurar aqui. Estou tentando compartilhar a guia. Vamos tentar mostrar. Ai, meu Deus do céu. Aqui Esse vídeo repercutiu muito, gente. Na casa do meu marido, eu tinha tudo que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. Na casa do meu marido. Gente, é difícil, é difícil. O Lucas falou aqui da frase: não devemos permitir que ninguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Falou que é a frase que eu levo para a vida e para o Salve Maria. É de Santa Teresa de Calcutá. Eu vou mandar aqui para a produção o link aqui. Vou pedir que até o André dê uma olhada nesse link, que eu vou pedir a ajuda dele. Depois você vai entender o porquê. E aí, Marcos, existe um quadro aqui que jamais foi visto na televisão brasileira, no entretenimento brasileiro. Entendeu? E aí eu vou só tentar pegar aqui desculpa, pegar aqui a vinheta, já vou mandando aqui, já vou preparando ele aqui ao vivo, é assim, né? Vou mandar aqui, já vou preparando, vou pedir para as pessoas irem se preparando, porque a gente preparou uma surpresa para você, mano. A gente encerra sempre com uma oração. A gente encerra sempre com uma oração, né? E aí eu pedi para algumas pessoas me acompanharem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ir clicando aqui, achando aqui a vinheta, né? Não sei se você vai conseguir traduzir até a vinheta, pode ser que esteja rápido, você me fala. Opa, já temos a primeira pessoa. Vamos lá. São Lourenço, Minas Gerais, Capão Redondo com alunos, e São Miguel Paulista, Itaquaquecetuba, São Paulo, Lupe de Caxias, Rio. O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso,
Você está no arquivo confidencial. É isso aí, Marcos. O Marcos está no arquivo confidencial. Eu vou pedir para a pessoa também, a outra, clicar no link que eu já mandei para ela aí, no chat do YouTube. A primeira pessoa é o patrão, Marcos. Eita, meu Deus do céu. Oi. É o patrão, olha o patrão aí. Patrão que acabou de sair de uma live lá no Salve Maria. Vão lá, eu vou deixar aí em algum canto da tela aí. Aliás, Lucas, levanta o dedinho assim, o dedo da mão, essa mão que você botou na boca agora, aqui no canto, por favor. Isso, obrigado. Aí no dedo do Lucas, e aqui perto aqui do canto no logo, na nossa logo aqui onde o Lucas está, vai sair aí o vídeo da live do Salve Maria. Eu vou tentar pôr, se eu conseguir. Vocês vão lá e se inscrevam também. Ô, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que você conhece o Marcos, não muito, mas conhece por causa dessas coisas, né, dos trabalhos de evangelização. Cara, o que você acha? De uma live. Por causa de uma live. O que você acha desse tipo de trabalho ao qual ele se dedica? É um trabalho que eu admiro esse trabalho. Se Deus me permitir até, né, desejo aprender um pouco de Libras, porque eu tive contato com deficientes, contatos, né, com pessoas cegas, pessoas surdas. Eu tive uma convivência muito boa com eles e eu admiro muito essas pessoas que têm esse trabalho e ainda mais as que evangelizam através desse trabalho, né? E está levando as pessoas que necessitam, que também precisam ser catequizadas, né? E evangelizadas. Que massa, que massa. Opa, tem alguém aí caindo o telefone. Alô? Oi, Alô? meu Deus. Agora foi. Eu queria perguntar se o André falou que ia dar um susto no Marcos e para a gente entrar aqui para fazer a oração, mas eu não sei se ele conseguiu entrar. A gente vai, então, o Lucas já participou, Marcos, e a gente, na parte final, faz poucas perguntas pontuais, assim, né? Como se fosse um bate-bola, jogo rápido. Só que não é o programa da Marília Gabriela. Eu primeiro vou te perguntar, qual o seu santo de devoção? Olha, ao certo mesmo, assim, eu não tenho um específico, mas um que me encantou muito e que eu até procurei o filme, para poder assistir, foi São José Sanches Del Rio. Difícil, não sei o sinal também, mas ele me encantou muito com a história dele. Quando eu vi algumas imagens de quando ele estava sendo beatificado, se eu não me engano, me chamou muita atenção. Quando eu vi lá as fotos dos pés dele cortado, eu assim, achei estranho. E aí eu fui pesquisar a história e me encantou muito. E eu acho que é o celular do Marcos. Você foi pesquisar? Isso, eu fui pesquisar a história e o filme também dele. E aí ele me encantou muito. Então, Marcos, você está aí em Itapecerica, Você está em Itapecerica na igreja? Sim. Na pracinha. E aí você vai e chega na igreja. O pessoal do servidor aqui, se ver esse vídeo, pelo amor de Deus, faça um link decente aqui para a gente, que não dá para ficar caindo. Você está em Itapecerica, foi a missa dominical, fez lá, serviu, e sai. As pessoas saem da igreja e você fica ali, sentado. Digamos que São José Sanches del Rio possa chegar para você e dizer, sentar do seu lado, lado a lado, ali no banco da igreja. Está só você dentro da igreja. Você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Qual seria? Eita.
que eu perguntaria foi como, em que ele se baseou e qual foi a base mesmo da fé dele para que ele pudesse ir até o final. Como que foi isso e como que ele fez esse processo? Uhum. Vou te falar uma palavra agora e eu queria que você dissesse o que você pensa a respeito dela. Diálogo. Olha, evita muita discussão e evita muita confusão, viu? Só um minuto. Espera aí que eu vou tentar fazer um teste aqui. Rapidinho, gente. O Marcos vai sair e vai voltar. Agora voltou. Deixa eu botar ele no meio aqui. Marcos, diálogo. Pode repetir. Evita muita confusão e evita brigas. E você tem esse canal com pessoas de outras religiões? Sim, tenho muito. Né? Inclusive, tem uma pastora que a gente tem uma amizade assim muito grande, graças a Deus, até agora nunca aconteceu nada por conta das nossas diferenças de fé. Mas eu sempre estou indo, já fui 2 vezes na casa dela, né? Fui até ajudei numa festa que ela estava elaborando na igreja dela, eu ajudei lá a decorar a igreja. Tenho contato com pessoas de outras religiões, sim, mas sempre tendo atenção, sempre com o pé no chão, tendo a certeza da minha fé ali, convicto. E se você pudesse encontrar com o Marcos, adolescente, que estava começando nas Libras, no início do processo de conversão, qual conselho você daria para ele? Mano, pelo amor de Deus, presta atenção nas escolhas que tu faz, porque lá na frente tu vai se lascar. Produção, faltou alguma pergunta? Eu queria que vocês me lembrassem aí, ou o Lucas, se ele lembra de alguma, ou a Bianca. Aliás, a Bianca está perguntando se o filme que você falou de São José Sanches del Rio é Viva Cristo Rei. É a frase dele. A frase dele é essa, né? Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Mas o nome do filme dele é Cristiada. Cristiada. Verdade. Você tem alguém que você se inspira para seguir esse trabalho de evangelização na internet? Sim, né? Os jovens mais simples, não tão famosos e que fazem um ótimo conteúdo na internet. Os menos famosos. Quero deixar isso bem frisado. Os menos famosos. Ô, Lucas! Quem pegou, pegou. Quem pegou a visão, pegou. Referências internas. Exatamente. Isso é piada nas reuniões de balanço da firma. Cara, vou pedir para você, eu vou tentar falar para você traduzir aqui, interpretar. Muito obrigado. De verdade. Você é uma inspiração para a gente que está aqui, para todos os que te assistem, os que vão te assistir ou te ouvir nas plataformas de streaming, mas eu aconselho que assistam, porque vocês vão perder a interpretação. Queria muito te agradecer, mesmo assim, mesmo porque eu acho que é um tema que eu amo, acessibilidade, e acessibilidade ligada à palavra de Deus, talvez seja como doce de leite e brigadeiro. Muito obrigado, Marcos. Gente, eu que agradeço, né? Podem ter certeza que isso é uma resposta da profecia que Deus me deu lá em 2014, na Canção Nova, né? Onde ele disse que, assim como Deus preparou um povo para Paulo, Deus também estava preparando um povo para mim. E que ele me daria todos esses meios. Então, eu acredito que essa live de hoje é, sim, também um cumprimento da promessa que Deus me deu lá no dia do meu encontro pessoal com ele.
Que massa, que massa. Vamos, então, finalizando a live. Obrigado, Grazi, Bianca, André e todos os outros que nos assistiram. Peço desculpas pelos problemas na internet, pelo pouquinho de atraso que a gente teve. Novamente, está travando? Vai travar. Voltou. Novamente, eu peço desculpas a vocês que, enfim, pelos atrasos e pelas falhas na conexão, como está ocorrendo agora. Falo para vocês que a gente vai estar presente nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e o Google Podcasts. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez. E eu vou pedir, então, para o Lucas fazer. A gente vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, nas intenções do nosso querido Papa Francisco. Eu vou pedir para o Lucas fazer o Pai Nosso, eu faço a Ave Maria. Eu vou tirar o som do microfone do Marcos, ele vai interpretar para vocês, que estão vendo a gente. E, enfim, aí a gente finaliza depois. Pode começar, Lucas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Lucas, obrigado pela força. Vamos encerrando por aqui. Um abraço, um grande Deus abençoe vocês. E, Lucas, encerra com o nosso slogan. E... Salve Maria! Eita, que travou de novo. Obrigado, pela bela internet conexão que vocês me proporcionam. Lucas, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe e... Amém. Salve Maria! É isso. Abraço, pessoal.